lado daí. Eu sou a Madu Magalhães e hoje eu estou aqui muito empolgada, muito feliz pra compartilhar esse tutorial das varinhas de Harry Potter com vocês, porque, cara, eu acho que esse é um dos tutoriais que vocês mais me pediram ao longo da vida, da história desse canal pra eu fazer. Acho que faz 4 anos que vocês me pedem. E não me pergunte por que eu nunca fiz. Eu acho que é porque eu achei que ia ser difícil, não sei, eu achei que eu não ia conseguir fazer. Mas enfim, eu acabei fazendo. E se eu soubesse que ia ser tão tranquilo de fazer, eu juro que eu tinha feito antes. Às vezes a gente fica com medo de fazer as coisas, fica imaginando que vai ser mó difícil. E na hora que a gente vai fazer, nem é tão difícil assim. Eu confesso que se eu soubesse que ia ser tão tranquilo de fazer e que ia ficar tão legal, eu teria feito antes. Eu juro, eu teria feito muito antes. Mas enfim, eu tô muito animada mesmo pra compartilhar com vocês esse tutorial, pra vocês fazerem quantas varinhas vocês quiserem do lado daí. E com todas essas dicas que tem ao longo dessas 6 varinhas, eu acho que é o suficiente pra vocês poderem fazer qualquer uma que vocês quiserem, qualquer uma que vocês quiserem inventar da cabeça de vocês, ou de qualquer outro personagem que você queira fazer que eu não tenha feito. Essa ideia é muito legal, tanto pros amantes de Harry Potter que querem fazer pra si mesmo, querem se presentear com varinhas, quanto pra você dar de presente pra alguém. Eu acho que isso é uma ideia muito legal. Então, se você tem um amigo Potterhead, você quer presentear ele, você pode usar esse tutorial e fazer a varinha mais incrível de todas e dar o melhor presente que nunca vai ser esquecido. Queria falar também que eu me esforcei bastante pra usar só materiais muito simples e muito baratos. O kit de ferramentas incrível que eu usei pra fazer custou só R$4, pra você não ter desculpa para você não fazer por aí. Eu me desafiei mesmo a criar elas de um jeito que fosse muito fácil de você poder replicar em casa. E aí no fim eu me empolguei tanto que eu acabei fazendo um painel de suporte pra elas e dividi em 2 vídeos. Então esse primeiro vídeo vai ser o tutorial das varinhas e no vídeo que sai a semana que vem vai ser o tutorial de como que eu fiz esse painel maravilhoso para segurar as suas varinhas depois que você fizer. Ou se você já tiver varinhas de Harry Potter aí dando sopa na sua casa pra você poder deixar elas bonitas de um jeito na sua decoração. Então não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e principalmente de ativar as notificações pra você receber um aviso bacana, bacanudo, né? Ficar por dentro e não perder nada. Então vamos aí! Então bora lá ver como é que eu inventei tudo isso aí. Primeira coisa, eu dei uma protegida na minha mesa com um plástico que na verdade é um saco de lixo mesmo e eu fixei ele com fita crepe. Procurei uma imagem de referência das varinhas pra poder me guiar, né? Procurei no Pinterest mesmo e deixei ela ali pra poder ficar olhando e me inspirando. De materiais, eu separei biscuit, que é porcelana fria, bem baratinha e bem fácil de trabalhar, palitinhos de churrasco. Eu comprei esse kitzinho de ferramentas que foi bem baratinho, tipo R$4, mas se você não tiver, você super pode improvisar com palitinhos ou sei lá, coisas pontudas que você possa improvisar que possam te ajudar a fazer os detalhes nas varinhas. Tinta acrílica nas cores das varinhas que você quiser fazer. Alguns pincéis, um rolo de massa, que se você não tiver, você pode usar um copo ou uma garrafa ou qualquer coisa que você tiver para poder abrir a sua massa. Mas sério, o rolo de massa facilita bastante a sua vida. Então se você tiver, usa. E bora lá! Tendo esse material separado, eu comecei a pensar como que eu ia fazer essas varinhas. Porque, parças, eu fui inventando na hora mesmo. Eu não fazia a menor ideia de como que eu ia fazer. Mas primeiro, eu separei um pedaço da massa e comecei a trabalhar ela. Trabalhar ela significa só amassar bastante. Abrir, dobrar, esticar, enfim. Mexer um pouquinho com ela pra ela ficar mais maleável. Feito isso, eu abri ela numa chapa bem fina, tipo 2 milímetros de espessura mesmo. Coloquei o palitinho de churrasco em cima e recortei um formato triangular em volta, tá vendo? Porque a varinha é mais fininha na ponta e mais grossa na base. Então era isso que eu tava tentando fazer. Ah, e pera, é super importante você sempre enrolar um plástico em volta da sobra de biscuit pra ficar sempre protegida entre as etapas, porque senão ela seca. Então o que você não estiver usando, enrola no plástico e deixa de lado. Eu comecei a dobrar a massa em volta do palito, desse jeito que vocês estão vendo, porque na verdade o palito é só pra fazer uma estrutura, ele vai ficar todo escondido pela massa. E aí olha só, você vai enrolando com a ponta dos dedos e com a palma da mão, com bastante cuidado, pra começar a formar a base da varinha. Essa etapa é bem fácil de fazer, mas você tem que fazer com paciência, sabe? Vai fazendo esse movimento devagar, até ter o formato perfeito da varinha em volta do palito. É só ter paciência mesmo que dá super certo. Ah, e você pode deixar um potinho de água sempre por perto, pra ir molhando um pouquinho a ponta dos dedos, se precisar, pra alisar a massa melhor. Mas mano, é muito importante você não molhar muito, é só um pouquinho mesmo, porque senão vira tudo uma lambança, é só pra umedecer. Eu fiz esse processo várias vezes porque eu queria fazer 6 varinhas diferentes. E cara, olha só, naturalmente elas vão ficando com um formato um pouco diferente uma da outra, mas isso é super legal, porque as varinhas têm um formato diferente mesmo. Então você pode deixar pra escolher qual base você vai usar pra fazer qual tipo de varinha depois desse processo, sabe? Ver como elas vão ficando e ver qual base vai ficar melhor pra fazer cada varinha de cada personagem. Vocês me entenderam. Vai olhando pra cara delas e vendo qual se adapta melhor à varinha de cada um.
Feito isso, deixa secar bem essas bases por algumas horas. Eu deixei secar de um dia pro outro, pra elas estarem bem durinhas antes de eu começar a modelar por cima. E depois que elas estiverem bem secas, bora começar a modelar. E eu acho que essa parte pra mim foi a mais legal, a mais desafiadora e mais divertida de fazer. Eu separei a minha primeira base e achei que ela tinha uma cara de varinha do Dumbledore, não sei. Achei que ia ficar perfeito pra fazer a varinha dele. Então bora lá. Eu procurei algumas imagens bem boas de referência, buscando Dumbledore Wand. Eu achei essas aqui bem detalhadas. Deixei elas abertas ali pra eu ficar vendo e mãos à obra, parça. Peguei mais um pedacinho de massa, trabalhei ela um pouquinho com rolo, que nem eu fiz no início, pra ficar mais maleável. E, gente, eu não fazia a menor ideia de como eu ia fazer isso. Mas ok, vamos lá. Primeiro, eu vi que na varinha do Dumbledore tinha tipo umas bolinhas, uns 6 volumes ao longo dela, que eu resolvi fazer desse jeito. Eu peguei uma cobrinha de massa e fui enrolando primeiro na base, fiz a primeira saliência e vi que deu super certo. Só que ela não é bem uma bolinha, ela é meio achatadinha. Então eu fui apertando e enrolando ela na mesa, tá vendo? Fui fazendo com paciência até o formato ficar parecido com o que eu tava vendo. E eu fui repetindo esse processo ao longo da varinha toda. Se você quiser, você pode usar uma régua pra medir a distância certinha entre as bolinhas. Mas eu confesso que eu fui fazendo no olho mesmo e deu super certo. Eu enrolei a cobrinha da massa, alisei os cantinhos pra aderir na varinha, assim, ficar redondinho. Enrolei um pouquinho na mesa e fui seguindo isso, parças. Fui fazendo 6 volumes ao longo da varinha toda. O biscuit é bem fácil de trabalhar e sempre que você precisar, você pode molhar a pontinha dos dedos pra ficar mais fácil. Feito isso, com a massa ainda mole, eu peguei a minha super ferramenta, que podia ser um palito também, ou alguma coisa pontuda, e comecei a fazer as marcações que tem na varinha do Dumbledore. Se vocês repararem na imagem de referência, ela é toda furadinha, principalmente nos volumes. One step is all it takes to get us moving anywhere. E, mano, olha que legal que tava ficando. Eu tava, tipo, morrendo, muito empolgada, sério. Feito isso, eu apoiei ela num copo, porque eu achei que assim ia ficar mais fácil de trabalhar, sabe? Porque eu precisava fazer agora aquele volume na ponta dessa varinha, tá vendo? Na imagem de referência, tem, tipo, uma pirâmide ali, um negócio. Então eu peguei mais um pedacinho de massa e fiz, tipo, um cone, no formato que eu precisava. E já fiz também as ranhuras dele com palitinho. Deixei um furinho no meio desse volume, meio que parece um cone, e encaixei ele lá na ponta da varinha, molhando um pouquinho, porque molhando o biscuit cola um no outro. E fixei bem. Essa dica de apoiar a varinha dentro de um copo é muito útil, gente, sério. Fica bem mais fácil de você trabalhar para alguns detalhes que você precisa fazer. Então fica a dica. E ela ficou muito linda, mano. Eu tava, tipo, chocada. Deixa ela secando e bora pra próxima varinha. Eu peguei essa base aqui, que eu achei que tinha ficado bem a cara da varinha do Draco Malfoy. Se vocês olharem a imagem de referência da varinha dele, tava bem parecida a essa. Naturalmente, ela tinha ficado nesse formato. Então eu já comecei a fazer aquele detalhe dela, tá vendo? Essa varinha é bem mais simples. Ela é só lisa, né, com formato específico, com 2 anéis no punho, bem fininhos mesmos. E bem fácil de fazer. Eu só coloquei uma cobrinha de massa e usei uma ferramenta fina pra ir ajustando, dando acabamento. E pronto, deixa essas varinhas secando aí e bora fazer, finalmente, a varinha do Harry. E vamos lá! Bom, de novo, é claro, eu peguei uma boa imagem de referência pra ver os detalhes dela. E no caso, nesse momento, eu já tinha adicionado um volume ali na base pra testar, tá vendo? Eu só engrossei um pouquinho o punho e fiz uma camadinha mais grossa que ela tem no início do comprimento da varinha. Eu só abri um pouco de biscuit e enrolei no punho da varinha, não tem segredo. Eu vi que a ponta do punho da varinha do Harry tinha uma base mais grossinha e também uma parte mais grossinha no final do punho. Então eu fui seguindo esse formato e adicionando um pouquinho de volume, vendo sempre a foto de referência. Eu precisava fazer tipo essa textura de casca de árvore que tem na varinha dele. E não sabia muito bem como fazer. Mas eu peguei essa ferramenta que tem uns dentinhos, que você super pode improvisar com alguma coisa aí na sua casa, de repente até um garfo. E fui fazendo as ranhuras do casco com bastante paciência, vendo como é que tava ficando. Enfim, fazendo arte. We used to be so free. Let's run away and we can take it slow. I know we can make it. E marquei também o nozinho da madeira que ela tem bem no meio. Mas sei lá, gente, eu fui inventando na hora. Inventem com o que vocês tiverem por aí. Não se sintam limitados por falta de ferramentas, sabe? Improvisem. Aquelas ferramentas de fazer a unha, sabe? Aqueles empurrador de cutícula e tudo mais, também super serve pra modelar e eu tenho certeza que vai ficar lindo. Eu tava chocada do jeito que tava ficando, sério, tava muito legal. É só você ir criando na coragem, sabe? Fazendo as partes com paciência, se joga, parça, e vai testando.
E nessa hora, eu dei uma compartilhada com vocês no Stories do processo, como é que tava ficando. Gente, antes de mais nada nesse momento, eu resolvi deixar secar tudo bem de um dia pro outro, porque eu queria ver mesmo como é que tava ficando o resultado, ver se ia encolher, se ia rachar, sei lá. Mas deu tudo certo, elas estavam ficando incríveis, olha isso. E super resistentes, porque isso é bem importante. Cara, é muito feliz quando a gente vê que uma arte que deu trabalho tá dando certo. Enfim, parças, bora continuar. Bom, agora eu tava muito em dúvida de quais seriam as próximas 3 varinhas que eu ia fazer. Então eu corri pro meu Stories, né, lá no meu Instagram, e perguntei pra vocês quais varinhas vocês queriam que eu fizesse. E bom, se você não me segue no Instagram, parça, já aproveita pra me seguir agora. E as mais pedidas de vocês, além das que eu já tinha feito, foram sem dúvida a da Hermione e a do Voldemort. Então bora lá atender ao pedido de vocês. A começar pela varinha da Hermione. Eu vi que a varinha dela tem alguns raminhos, umas folhagens, e é bem delicada de fazer, mas não pode ser difícil. Vamos lá. Eu peguei uma imagem de referência, né, como sempre, escolhi a base que tinha mais a ver com ela, que tava mais parecida com o formato dela, e resolvi tirar uma pontinha com a tesoura, porque a varinha dela tem uma ponta um pouco mais arredondada do que essa base aqui que eu tinha. Aí eu peguei um pouquinho de massa e comecei a fazer cobrinhas bem fininhas pra fazer os detalhes da folhagem. E importante, sempre que você precisar grudar algum pedaço de biscuit no outro, é só você molhar a ponta dos dedos e umedecendo um pouquinho, que o biscuit gruda muito fácil. E comecei a fazer então os desenhos da varinha com a cobrinha de massa. Eu enrolei um pedaço na base e fui fazendo os raminhos com bastante paciência, bem devagar. E a varinha dela precisava ter umas folhinhas também, bem delicadas. E o jeito mais fácil que eu achei de fazer foi o seguinte. Eu fiz tipo umas coxinhas, sabe? Tipo coxinha de padaria, bem pequenas. E achatei o centro delas com uma ferramenta pontuda. E desse jeito fica bem parecido com uma folha, tá vendo? E aí eu fui colando na varinha, devagar. E aí eu vi que ficaria mais bonito ainda se eu levantasse a pontinha do ramo que eu ia colar a folha e deitasse ele por cima. Porque eu achei que desse jeito ficava um acabamento bem mais bonito. Então eu fui levantando as pontas de cada raminho e fixando as folhas, deitando elas por cima e tudo mais. Cara, eu fui criando do jeito que deu mesmo, tentando fazer o mais parecido possível com a foto que eu tava vendo da varinha da Hermione. Eu amei o resultado. Deixa ela secar bem e bora pra próxima varinha. A varinha mais artística de todas, eu acho. A do Voldemort. And now is the time to declare yourself. Essa varinha tem tipo um formato de um osso na base. E mano do céu, eu tava bem em dúvida se isso ia ficar legal, eu confesso. Mas eu amei o desafio e ficou incrível, se liga. Mesma coisa, primeiro eu abri a foto, dei uma olhada geral no formato pra ver o que eu precisava fazer. E comecei então adicionando um pouquinho de volume acima do punho. Porque ela tem uma parte furadinha ali, se vocês olharem na imagem vocês vão ver. Um pouco mais grossa do que o corpo da varinha. Fiz os furinhos e tudo mais. Feito isso, eu peguei um volume de massa e engrossei a parte de cima do punho pra começar a fazer o formato do osso. E sério, eu fui só olhando a imagem, tentando fazer o mais parecido possível, gente. Na parte de cima do punho, eu vi que ela tem um formato mais pontudo, assim, de um lado. E eu fui só replicando isso ali. Vai fazendo com bastante paciência, molhando a ponta dos dedos sempre que você precisar. Time to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop. E aí eu fui fazendo as ranhuras do osso bem aos poucos. E no meio do caminho eu não tinha certeza se isso ia ficar bom, sabe? Mas eu não desisti, eu continuei fazendo. O importante é você confiar e ir fazendo com paciência, que super dá certo no final. Bom, aí eu vi que ela afina no meio do punho e engrossa embaixo de novo na base. Então eu puxei um pouco da massa, dei uma molhada e puxei um pouco da massa pra fazer esse formato que eu precisava e o dente arredondado que ela tem no final. Gente, é um trampo de paciência mesmo, mas não tem muito segredo. Pra ficar mais fácil de fazer o acabamento sem deformar ela, eu achei que era melhor colocar num copo, sabe? E ir modelando ela de pé, desse jeito que vocês estão vendo aí. E no final, eu achei que a parte furadinha precisava ser mais comprida, então eu coloquei mais um pouco de massa ali pra terminar. Trabalhei um pouco e pronto. Mano, eu tava bem chocada com o resultado das varinhas, juro. Eu coloquei ela pra secar junto com a da Hermione, e enquanto isso, eu modelei mais uma varinha extra pra mim mesma, sem nenhum formato de referência. Eu só criei a minha própria varinha. E temos as nossas 6 varinhas prontas, modeladas. Agora é só deixar secar bem, né? Deixei secar de um dia pro outro e bora pintar.
Bom, antes de sair pintando as minhas varinhas, eu quis dar um acabamento bem perfeito pra elas. Então eu peguei uma lixa de unha e lixei bem os cantinhos, todas as partes que estavam rugosas, qualquer imperfeição que tenha ficado. Dei uma lixada geral nelas pra elas ficarem bem lisinhas. E vamos lá, bora partir pra pintura. Eu separei aqui alguns tons de tinta acrílica e pincéis e comecei a pintar pelas varinhas marrons, né, que elas tinham todas a mesma cor. E você pode usar um copo para apoiar elas sempre que você precisar para facilitar. E, gente, eu fui criando na hora mesmo, misturando tons de marrom mais escuro para dar uma textura. Resolvi pintar o cabo da varinha que eu inventei pra mim de dourado e fiz alguns detalhes nela. Nessa hora eu fiz também o detalhe em branco da varinha do Dumbledore e deixei essas 4 varinhas secando bem. Enquanto isso, bora pra varinha da Hermione. Ela tem uma cor meio bege, eu não sabia bem que cor que era, sabe? Uma cor de burro quando foge. E eu comecei a fazer a pintura dela com essa cor que vocês estão vendo aí, que é meio tipo um tom de pele, sei lá. Eu dei uma camada completa dessa cor e depois eu misturei ela com um pouquinho de marrom, só pra ficar mais escuro mesmo. E contornei todos os detalhes com um pincel bem fininho pra dar um ar de mais profundidade, entendeu? Mas não é pra ficar muito marcado, sabe? Então eu ia passando sempre umas pinceladas da cor mais clara por cima pra dar uma suavizada, sabe? Entendeu? E ela ficou incrível, gente. Olha isso, eu não tava acreditando. E a hora de pintar a varinha do Voldemort. Bom, eu comecei passando uma camada branca lisa nela toda e deixei secar bem. Eu tô apaixonada por essa varinha. Embora ela seja do bruxo mais malvado de todos, eu acho que ela foi a que ficou mais incrível, mais linda de todas. Enquanto isso, eu voltei pra varinha do Dumbledore, que já tava seca, e fiz o desenho de detalhe nela. Pesquisei no Google uma imagem de referência bem legal, que eu pudesse ver os detalhes do desenho, né? E usei uma canetinha permanente preta bem fininha pra reproduzir ele bem do jeito que tava na imagem. Bom, aí voltando pra varinha do Voldemort, eu olhei pra ela e achei que ela tava meio branca demais. E comecei a fazer umas texturas nela. Testei um tom de cinza mais claro pra ver se dava uma profundidade, sabe? E no fim eu resolvi escurecer ela toda. Eu misturei um pouquinho do tom da varinha da Hermione no branco pra ela ficar mais amarelada, mais com cor de osso velho, sei lá, sabe? Que é a cara da varinha do Voldemort. E fui escurecendo algumas partes, principalmente nas ranhuras dela, o que deu uma textura muito legal, eu amei. E de novo, deixei tudo secar bem, né, parças? Pra finalizar e pra dar um acabamento mais lustroso pra elas, mais acetinado, eu resolvi usar termolina leitosa em tudo. Termolina é uma espécie de verniz que, na verdade, é tipo uma cola branca diluída, sabe? É bem baratinho e dá um acabamento super legal. E bora finalizar isso aí. Eu passei termolina com um pincel pra cobrir tudo. Na hora ela fica meio branquinha, mas depois ela seca e fica totalmente transparente. Pode confiar. E é isso, parças. Deixa tudo secar bem de um dia pro outro e voa lá. Varinhas prontas. Nessa hora eu tava me sentindo o próprio Olivaras. 6 varinhas incríveis pra você testar. Baby, please take all my love. Mano, sério, eu juro que eu tô bem chocada. Eu tô bem surpresa com o resultado. Eu achei que bom, tipo, oh my god, eu precisava ter feito isso antes. Que bom que eu fiz isso, sério. Eu acho que me dá vontade de chorar olhando, porque assim, é um negócio que eu queria há muito tempo fazer mesmo. Agora, pra finalizar o vídeo, eu só queria falar uma coisa que eu acho muito importante de dividir com vocês. Se você olha os tutoriais aqui e passam pensamentos pela sua cabeça do tipo, nossa, mano, que lindo, mas se eu fosse tentar fazer, não ia dar certo. Não, eu não vou conseguir fazer. Ai, meu Deus, sabe esse tipo de coisa? Tipo, se eu fosse tentar fazer, ia ficar uma merda. Eu queria contar pra vocês, de verdade, que eu também lido muito com esses pensamentos. Quando eu penso em fazer uma ideia, eu sempre fico pensando, ai, meu Deus, não sei se vai dar certo. Ai, meu Deus, passo toda essa fritação mental. Só que uma coisa que eu aprendi fazendo muito do it yourself na minha vida é que pensar isso, eu ficar alimentando esses pensamentos, te bloqueia muito de testar e de repente conseguir fazer as coisas, sabe? De conseguir fazer as coisas e de ver que você consegue fazer sim. Até hoje, cara, eu lido muito com esses pensamentos, eles ficam passando na minha cabeça. Só que a diferença é que eu olho pra eles e falo, não, peraí, deixa, ainda não importa se vai dar certo ou não, eu vou tentar. E eu vou lá e faço. É sério, gente, eu queria muito inspirar vocês, assim, sabe? É tipo, tudo que vocês tiverem vontade de fazer, não deixa pensamentos limitantes ficarem bloqueando. Tipo, tenta
tenta, mano, foda-se. Se não der certo, só não deu. Ainda mais que nessas varinhas o material é super barato, sabe? Tenta fazer, se joga. Se você tirar esses pensamentos da cabeça e não ficar tentando confirmar que você não consegue fazer, ir lá testar com o seu coração aberto mesmo, deixar o negócio acontecer, eu tenho certeza que vai ficar muito melhor do que você espera. Nesse tutorial, por exemplo, quando eu comecei a fazer a varinha do Voldemort, eu olhava pra ela e falava, mano, esse bagulho tá meio torto, esse bagulho tá meio cagado, esse negócio vai ficar ruim, sabe? Ficava pensando nesse tipo de coisa. Só que eu tirava esses pensamentos e falava, não ficou bom agora, mas eu vou melhorar. E eu fui fazendo, sabe? Tipo, parece que quando você começa, às vezes, uma arte, ela não sei, ela não fica de cara com uma cara bonita. Tipo, no fim, é isso que eu queria dizer. Tipo, se permitam testar, sabe? Se permitam experimentar. E se não ficou bom agora, faz outro. Mano, tanto faz, sabe? Eu acho que é muito legal a gente treinar isso, porque a gente vai se desenvolvendo, mostrando pra gente mesmo que a gente é capaz de fazer as coisas. Então eu só queria deixar esse papo aí no final desse vídeo pra estimular vocês a tentarem, a saírem dos limites que vocês mesmos impõem pra vocês mesmos e acreditar que vocês conseguem fazer sim. Testa, faz as suas varinhas, depois manda foto pra mim, comenta nas redes sociais se essas dicas sobre seus pensamentos te ajudaram. Enfim, tô louca pra ver como que vocês vão aproveitar essa dica, o que vocês vão criar. Então é isso, não esquece de deixar o seu like aqui, de novo, né, vamos falar, porque é muito importante você deixar o seu like aqui embaixo pra saber que você gostou, pra esse vídeo chegar em mais Potterheads, entendeu? Curte o vídeo, assina o canal, ativa as notificações e é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.